uma transmissão da Academia Dinamis de Engenharia Geotécnica, com o nosso mini treinamento diário, dias úteis, segunda a sexta, onde inicio o fomento, ou desenvolvo o fomento do empreendedorismo geotécnico, que é a questão verdadeira e produtivista. O título, que vai até o fim da semana que vem, Como Trabalhar Conosco. Esse título vale para aqueles que trabalham conosco, porque os que trabalham conosco ainda não perceberam como devem trabalhar conosco. A situação da sociedade é tão grave que o ser humano, de uma forma geral, não sabe formular perguntas, não sabe pautar assuntos para serem tratados numa reunião. O ser humano está tão envolvido no blá, 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 blá das coisas que não foca a solução, fica no problema. O indivíduo não faz planejamento adequadamente para suas diversas atividades, e isso é uma situação extremamente grave que passa a humanidade. A nossa função aqui, fomentando o empreendedorismo geotécnico, que é cristão verdadeiro e produtivista, é abrir os olhos, é advertir para a vida espiritual. O que entendemos é que falta uma maturidade espiritual para que as pessoas se disciplinem, dificuldade muito grande, que se planejem, que falem a verdade, que pautem o que vão tratar e as perguntas em reunião para seu orientador, para o seu cliente. Então tudo fica uma hora embrulhada, maior confusão, e as coisas não são feitas de acordo com o plano, elas são feitas de acordo com o umbigo, ou seja, os meus interesses. As pessoas deixam de ser, ou nunca foram, cristocêntricas para ser egocêntricas. Elas estão lá para resolver o problema delas. E geralmente, no caso de trabalho, de relações empresariais, o problema é receber um dinheiro, reclamar do que recebe e não oferecer nenhuma proposta, sugestão, não ir atrás da solução. E é o que nós estamos fazendo aqui, treinando as pessoas, até as que trabalham conosco, e conclamando outras que venham trabalhar conosco, para entender como é o trabalhar conosco. Quem são o conosco? Eu diria que conosco sou eu, mas principalmente o Espírito Santo. O empreendedorismo é cristão. E o trabalho de um cristão é para servir aos outros. Eu, pela idade, pela experiência, tenho o encargo hoje de orientar, de instruir, de responder perguntas do que nós já aprendemos e estamos aprendendo. Mas as pessoas não estão com o propósito de aprender conosco. Muito pelo contrário, rejeitar-nos. Né? E isso vem desde Adão e Eva, onde esses rejeitaram a orientação de Deus. E deu no que deu. Uma raça amaldiçoada pelo próprio Criador. Mas aí vem Jesus Cristo para salvar, mas ninguém segue Jesus Cristo. Quando eu falo ninguém, é uma força de expressão, entendo que seja 5%. Bom, vamos falar aqui da nossa parte técnica, e estávamos no programa de investigação desse livro aqui, Ensaios de Campo. Então lá, não vou ler tudo, mas fala a abrangência da campanha, as orientações de PEC sobre como fazer o programa, né, os métodos a serem considerados, né, categorias consideradas, então, em dificuldade de estruturas. O que eu acho disso, que essa proposta do PEC, quem sou eu para falar contra o PEC? Mas eu tenho uma visão diferente. Por ser exatamente cristão, eu vejo que a gente deve entender a obra como a obra, não ter categorizar. E cada uma, em função das suas peculiaridades e a legislação, sim, definir então o programa de investigação. Por quê? O programa de investigação é muito farto, né, de possibilidades
E, na verdade, quando eu começo a engessar tipo de obra, as pessoas vão fazer aquilo o que é politicamente correto. E eu entendo que a gente tem que fazer o necessário. Bom, Pesquisa da área de empréstimo é um outro livro, né? Esse livro do professor Carlos Souza Pinto, não, é do. Agora não estou conseguindo ler o nome aqui. Faisal, desculpa. Do meu professor, não, nosso professor Faisal, lá da USP, né? Que ele fala pesquisa de área de empréstimo, que eu até gosto de falar a origem dos solos, né? Porque a área de empréstimo, sem empréstimo, então eu estou devolvendo. Mas em fala, e por isso que eu estou mostrando os livros, para que os senhores estudem. E quem trabalha conosco tem acesso à nossa biblioteca digital e pode estar vendo não só o programa que tem que ter para uma área de empréstimo, mas como fazer os ensaios. Existem outros livros do próprio Faisal e do Carlos Souza Pinto sobre como fazer os ensaios. E nós fazemos ensaios, nós, a empresa Dynamis, né? É muito importante para aqueles que trabalham com a gente e aqueles que não trabalham ainda conosco, que venham conhecer esses livros e devorem, no bom sentido, esses livros, né? E, e venham fazer a pergunta no workshop. Todo dia, às 16 horas, estou disponível para tirar dúvida, porque tudo isso a gente um dia estudou, um dia fez. Hoje nós orientamos e sabemos onde que é as causas de erro, né? E sabemos bater os olhos num produto e ver que tem alguma coisa estranha. Por quê? Não é uma capacidade pessoal. Na verdade, é o Espírito Santo agindo na nossa consciência. E é isso que a gente quer passar. As pessoas querem fazer do eu e do eu não vai dar certo. Nós temos que fazer segundo a orientação do Espírito Santo. E no plano horizontal, sim, tem o eu, né, como contratante, como orientador. Não que não possam ter outros consultores orientando, como eu sempre falo. Pergunta para quem sabe mais. Na área jurídica não sou eu, é o advogado. Na área contábil não sou eu, é o contador. E assim por diante. E o que, que nós queremos? Nós queremos que os senhores façam a parte de vocês. Porque a Dynamis, ela dá toda a oportunidade para você se desenvolver. A minha função hoje é exclusivamente fomentar o empreendedorismo geotécnico cristão verdadeiro e produtivista. Agora, se as pessoas não vêm no treinamento, se as pessoas não vão no workshop às 16 horas para tirar pergunta, não acompanham as atividades da academia, não estão vendo as nossas orientações, então, sem Espírito Santo, não vai dar certo. Porque certamente, se você tivesse maturidade espiritual, você estaria primeiro perguntando a nós, pela experiência que temos, e depois, lógico, sendo guiado pelo Espírito Santo. Não é depois, não, é concomitante ao mesmo tempo. Porque até ter a consciência de perguntar-nos já é uma consciência extremamente importante que eu não vejo. Eu vejo as pessoas querendo fazer da cabeça ou fazendo de acordo com o que o amiguinho acha. O amiguinho tem mais ou menos a mesma faixa etária, só que o amiguinho não tem 35 anos de experiência. Aí, o que, que acontece? O amiguinho vai rejeitar a nossa pessoa, assim, então, às vezes a pessoa que está orientada pelo amiguinho, tecnicamente pode fazer até alguma coisa certa, mas não vai ter a profundidade que nós temos para aquele assunto, né? Porque a nossa profundidade vai além de uma profundidade de conhecimento natural, mas sim sobrenatural, porque somos guiados pelo Espírito Santo, como cristão verdadeiro, segundo a Bíblia, nós temos que estar sob o governo de Deus. Bom, e aí tem a sondagem, nós temos procedimentos, tem que verificar, tem que acompanhar. Para a definição das camadas tipicamente iguais ou representativas do solo, para tirar amostras, aí nós obrigamos, né, o nosso contratado a tirar amostras do bico do amostrador, né, para montar o PGG, concomitante à execução do campo. Essas coisas, né, a gente fala há décadas. Agora, se o orientado não faz, quem vai ter problema é o orientado, não vai ter resultado. E é isso que eu vejo. Eu vejo as pessoas não tendo resultado e desistindo de trabalhar conosco, mas querendo nos culpar pelo insucesso dela. Porque nós somos um sucesso, porque para mim sucesso é edificar Cristo em mim. E isso eu faço todo dia. E a empresa sempre foi a minha vida profissional e sempre empreenderia. Hoje eu estou empreendendo quem quer ser empreendido na geotecnia. Então vem trabalhar conosco e vem conhecer esse mundo diferente que é fazer engenharia civil geotécnica, entender o que é uma gestão cristã e praticar isso.
e, sobretudo, nascer de novo e ter maturidade espiritual. Então aí tem os boletins, acompanhar boletins de campo, boletim final, a consonância do boletim, da cota da sondagem. Em cada linha dessa que eu ponho aí, tem muita coisa para aprender. Aqui é só manchete. Agora, alguém vai lá no workshop fazer perguntas e está aberto a todo mundo, é público. O link do workshop é só na descrição do vídeo, primeira descrição, tem o grupo do WhatsApp. Você entra no grupo do WhatsApp da academia e solicita a reunião e nós vamos lá fazer a reunião no workshop às 10 horas. Bom, acabou meus 10 minutos de hoje, referente à parte de temática, de engenharia geotécnica, agora vamos para a gestão.